Eu vou começar o assunto hoje por um assunto que eu tenho falado em todos os nossos programas, que é o Bolsa Família e o Bolsa Banqueiro. O que o governo pensa nisso? O governo Lula precisa decidir qual a prioridade deve ser concedida, né, no final do seu terceiro mandato. Ele vai dar prioridade para o Bolsa Família e vai promover a progressão do povo brasileiro, melhores condições de vida, ou ele vai dar dinheiro para que para o Bolsa Banqueiro, que cada vez mais retira recursos da sociedade para empregar no quê? Para proveito próprio. Ou seja, nós estamos concentrando cada vez mais a receita na mão dos rensistas e estamos dando maiores dificuldades para o pessoal que precisa de educação, de saúde, do próprio Bolsa Família, que precisa de capital para capital intelectual e capital financeiro para movimentar a economia desse país. Todo o dinheiro que vai para o Bolsa Família volta e paga juros depois sobre isso. Porque as pessoas elas acabam investindo em comida, transporte, tudo que acaba voltando. Agora, o dinheiro que vai para o banqueiro não volta mais. Não volta mais, né? E nós estamos fazendo, então, um governo muito mais preocupado com a questão do equilíbrio fiscal. Mas o equilíbrio fiscal, ele só trabalha com as questões não financeiras. Ele esquece que 44, 45, não me lembro exatamente quanto é, do orçamento é desviado para pagar juros e serviços da dívida. Esquece isso. Aquele pedaço não se olha, porque aquele lado são recursos financeiros que não são controlados. Ali brinca e borda o mercado financeiro. Brinca à vontade. Já que ele tem o Banco Central dele, não é mais do povo brasileiro, agora é dele, que eles chamam de independente do governo e do povo brasileiro, mas dependente das instituições financeiras, que inclusive faz as projeções de inflação e tudo mais, na Focus, para quê? Para inventar esses juros cada vez mais altos, mais pesados e que impactam terrivelmente o povo brasileiro. Mas trazem benefícios e força para os rentistas, que é um grupo que não produz e que desincentiva a produção. Por que eu vou investir numa indústria se eu tenho a capacidade de receber muito mais, sem ter dor de cabeça, nos juros que eu vou aplicar no governo? É isso que o mercado trabalha, com essa filosofia. Então, esse é um trabalho que tem que ser muito bem. Essa é uma questão que tem que ser muito bem trabalhada. E trabalhada, inclusive, pelo governo Lula. Pelo Lula tem que decidir isso. Essa cantilena que já houve no segundo mandato da Dilma e que tem agora no mandato do Lula, que o Haddad quer ser bonzinho com o mercado financeiro, eles nunca vão achar que isso é bonzinho, Haddad. Eles suportaram inflações altíssimas do Bolsonaro e bateram palma. Mas nós somos inimigos dele. Então o que nós temos que fazer? Nós temos que agir. Nós temos que priorizar o povo brasileiro e não os banqueiros, e não o mercado financeiro, e não as empresas de mídia que são sustentadas por eles. Nós temos que ter coragem para isso. Isso significa ter muito claro a nossa opção por desenvolvimento do nosso país. Isso se faz com o quê? Com o desenvolvimento da indústria, com o desenvolvimento da infraestrutura, com o desenvolvimento da educação, com o desenvolvimento da cultura, com o desenvolvimento da saúde. Aí nós estamos movimentando a roda. E aí nós estamos obtendo aquilo que é fundamental para nós, que é a capacidade desse povo de reagir e de enfrentar os desafios que se colocam pela frente. Através do quê? De uma base educacional sólida, de uma saúde
respondendo adequadamente, de uma cultura, de departamentos de cultura bem desenvolvidos, com a indústria sendo bem desenvolvida. É por aí que a gente vai. É por aí que a gente vai. E com isso a gente traz o emprego de volta, emprego de melhor qualidade, né? Emprego de melhor qualidade. A gente consegue trazer de volta a perspectiva de construção de um país cada dia mais desenvolvido, soberano, democrático e socialmente justo. É isso que nós temos que pensar. Então, Lula, olho no povo brasileiro. A única forma de nós não entregarmos esse governo e esse país de novo na mão da direita é mudando essa política econômica que está implantada. Acabando com esse arcabouço fiscal e impondo restrições à atuação do Banco Central. Essa balela de Banco Central independente, nem o Trump está aceitando mais. Nem o Trump está aceitando mais. Já começou a bater boca lá com o Banco Central nos Estados Unidos. Então, mas nem o Trump, que representa tudo que há de atrasado nesse mundo, aceita mais. Por que nós, que temos uma proposta progressista e que queremos construir um país mais pujante, mais forte, mais desenvolvido, e queremos ter de novo o direito de estar à frente em todos os debates que houver no mundo pelo desenvolvimento brasileiro, queremos ter um povo bem servido, bem organizado, que não haja fome, não haja miséria, que não haja analfabetismo, que esteja preparado para o próximo milênio, dentro deste mesmo milênio, que a gente se prepare para esse milênio e para os próximos, defendendo o nosso meio ambiente, defendendo a nossa tecnologia, defendendo o nosso país e defendendo o nosso povo, que é um povo forte, sofrido e preparado para enfrentar as maiores dificuldades para que a gente consiga dar um salto para frente. Nós temos que dar um salto à frente. Se não dermos esse salto à frente, nós vamos ser condenados ao atraso para o resto da vida. E a produtor de commodity, entrega de commodity e compra de produto pronto. Nunca vamos ter capacidade de levantar a cabeça, mesmo depois de toda essa bagunça que o Trump está provocando no mercado internacional, que seria uma grande oportunidade de nós evoluirmos, nós não estamos preparados para enfrentar as nossas próximas etapas se nós não mudarmos essa política econômica que o Brasil está adotando hoje. Então, aqui a gente encerra o primeiro comentário nosso. O segundo assunto que nós vamos tratar, e eu já toquei ele no primeiro, é o assunto que diz respeito ao Trump. Eu não gosto muito de tratar de problemas de outros países, mas ele está afetando a todos nós, ao mundo todo. Então ele merece um destaque. O Trump, o tigre de papel, gritou, criou tributos para todo mundo, mas teve que voltar para trás, isso a gente já discutiu até no programa anterior. E ele está enfrentando a China, que não baixa a testa, que não se rende, que não diz, senhor Trump, pelo amor de Deus, faça o que o senhor quiser. Não tem problema nenhum. Você vai subir 125%, eu também subo aqui 125%. Quem sofre mais? É o povo americano. É o povo americano. A gente já discutiu isso semana passada. Mas essa semana me chamou a atenção uma questão que está chamando que a mim me afeta muito. Porque, como vocês sabem, desde o tempo que eu comecei na minha vida política, na política como militante político, eu comecei pela defesa da universidade. E eu defendi a universidade não era por nada, além de que eu acredito profundamente que todo o desenvolvimento desse país e o desenvolvimento do mundo depende
de políticas educacionais extremamente fortes e que tragam benefícios para o povo em geral e não só para alguns conglomerados financeiros ou conglomerados industriais e tudo mais. E também acho que você tolher o livre fluxo da inteligência do povo, ele leva a ele é uma ditadura disfarçada, porque ele não permite o livre debate, a troca de informações, a troca de inteligências. Ele não permite nada. E é isso que a gente começa a ver nessa política dos Estados Unidos, que elegeu o Trump democraticamente, ele recebeu o cargo democraticamente, mas ele está atuando contra a democracia. A partir do momento que ele começa a atacar valores básicos da sociedade americana e da sociedade como um todo, no mundo todo. Ele começa a atacar o quê? A inteligência, a pesquisa, o desenvolvimento de troca de ideias nas universidades, que são ideias que não são compatíveis com as dele. Então, na desculpa de defesa de Israel, que é mentira dele, ele começou a exigir das universidades americanas que baixasse a cabeça para eles se quisessem continuar recebendo subsídios do governo ou benefícios do governo, como isenção de impostos e tudo mais. Então, hoje ele fala o seguinte, tem aqui uma manchete na CNN, Trump diz que Harvard ensina ódio e estupidez. E é contra Harvard que ele está batendo. Porque primeiro a Universidade de Colômbia, algumas universidades aderiram a ele. Mas aí já começam a perceber que fizeram um grande erro. Porque ao aderir a ele passou a exigir mais, que é padrão dele. O tigre de papel é assim. Ele urra, você se esconde, ele urra de novo, você se esconde um pouco mais, e assim ele vai urrando até você sumir. E aí ele começa a exigir. E Harvard resolveu bater de frente. Bater de frente. Falou, não. Isso não. Ele diz, não, todos os cérebros que estão na Harvard são de esquerda. Então não sei o quê. Porra, Harvard tem formado há muitas décadas e há muitas gerações grande parte dos líderes desse mundo capitalista que existe aí hoje. Dizer que são de esquerda só porque eles foram ensinados a refletir sobre diversas condições que existentes no mundo, a considerar novas informações, a considerar divergências e tudo mais, a participarem, a debaterem os assuntos. Isso para mim, é uma forma de ditadura disfarçada, quando você começa a querer reprimir. E aí, ele tirou verba da Harvard, Harvard falou, tudo bem, não tem problema não. Né? Como aqui aconteceu também, se a gente for olhar bem, nós quando teve o governo do infeliz, inelegível e futuro presidiário, aqui também houve uma perseguição muito grande às universidades. Principalmente as áreas da saúde, da filosofia em geral, a engenharia, todos foram perseguidos. Não havia interesse, nem aqui, e nem parece que vai haver lá, de seguir desenvolvendo a ciência nesses países. Basta ver, por exemplo, ele acabou de retirar verbas da NASA, ele está desfazendo todas as estruturas de governo, de apoio à ciência no país, como nós fizemos aqui. Exatamente, é a mesma cambada burra que sabe que para manter seu domínio precisa de uma sociedade travada, calada.
uma sociedade que não questione, uma sociedade que saia, como saía o gado aqui, ó, mito, 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 mito para onde? Mito para quê? Para matar 700 mil no Brasil, como matou no Brasil durante a Covid? Por burrice? Por não ter uma atitude de defesa do povo? Por não ter uma defesa da ciência? E ainda tirar sarro? Aliás, ele está lá no hospital e tomara que fique lá muito tempo. Apesar de eu achar que é mais uma simulação deles. Mas tudo bem, que fique lá. Tá? Então, o trumpismo, aqui está vendo coisa, né? Que o trumpismo está mais preparado para a implementação e tem mais capacidade executiva, tem comando de ação, terroriza também o que há de funcional e civilizatório do Estado. É isso que eles atacam. Tudo que você discutir em termos civilizatórios, com eles é lixo. Ele está demolindo o serviço público profissional, as agências técnicas de supervisão e fiscalização, de promoção à saúde, de pesquisa biomédica, bioquímica ambiental. E está por aí, entendeu? Ele faz parte do entendimento deles essa atitude. Essa atitude. E com isso, eles trazem também um exemplo para a direita brasileira, que deveria estar apavorada, né? Porque, afinal de contas, o grande líder está tarifando os produtos deles aqui, dificultando a entrada deles no país deles. No Olimpo que eles acham que existe no mundo, que é tudo sobre o apoio dos Estados Unidos. De repente perceberam que é melhor trabalhar com o mundo livre e não venham me dizer agora que a China está fechada, porque não está, está aberta. Está aberta. Está negociando, está trocando ideias, está trocando tecnologias, está se propondo ao debate, enquanto aquele lá, que teoricamente identifica o mundo livre, ele está perseguindo a ciência, está perseguindo as pessoas, está perseguindo as pessoas que estão morando lá, mas não são do país. As universidades está perseguindo. Ou seja, ele está acabando, está destruindo, inclusive com os empregos dos americanos. Sob o lema, faça a América grande de novo. Primeiro ele já acha que a América é só ele lá. O resto, Canadá, México e nós aqui no Brasil, não somos América. É só ele lá. Então essa prepotência precisa acabar. E dizer que os Estados Unidos é um país democrático, uma ova. O Congresso é o melhor que o dinheiro pode pagar. Ninguém sabe que funciona assim. O presidente foi eleito porque grandes capitais investiram pesado na campanha, compraram voto no final. E agora, eles estão investindo o quê? Na destruição da inteligência do povo americano. Isso, para mim, isso aí só tem um nome. Estão perseguindo, prendendo, deportando. Para mim, isso aí é uma ditadura disfarçada. E olha, não duvide que eles vão tentar um golpe no final, porque ele não pode se eleger de novo. Ou talvez até tente. Se ele não se eleger de novo, eles vão tentar o golpe como tentaram na primeira vez que ele perdeu. E que foram e trouxeram essa filosofia para quem? Para o governo brasileiro. Quando o Bolsonaro perdeu, também tentou um golpe. Mal sucedido. Mas se tivesse lá o Trump, eles tinham matado o Lula, tinham matado o Alckmin, tinham matado o Alexandre de Moraes, e tinham matado mais muita gente, e tinham prendido todas as pessoas que pensam diferente deles aqui no Brasil. Então, pessoal, nós temos que estar atentos a isso. Não só comemorar o descrédito que hoje já tem os Estados Unidos frente ao mundo, que rapidamente ele construiu esse descrédito em 3 meses,
como também aproveitar as oportunidades para ampliar o nosso fluxo de produtos com outros países e aproveitar para perceber que é o momento de investir no próprio Brasil, de fortalecer o próprio Brasil, de fortalecer nossas universidades, de fortalecer nossas cidades, de fortalecer nosso povo, de fortalecer a todos, para que a gente consiga dar condições de vida cada vez melhores para o nosso povo, sem ficar olhando como exemplo aquela figura detestável, deplorável e tudo mais que vocês quiserem. É isso, então. Bom, outro assunto que nós vamos tratar é um assunto que eu não gostaria de tratar, porque para mim só existe uma questão, é botar os golpistas de 2022 e 2023 na cadeia. Eu sou um daqueles que bateu muitas palmas ao STF quando os tornou réus. Eu sou um dos que defende que todos os que foram pegos e que têm culpa no cartório, né, que cumpriram o devido processo legal e que participaram daquelas atividades, têm que ser presos, têm que ser penalizados. Sou daqueles que defendem que todos os financiadores têm que receber penas de prisão extremamente altas. Eu até agora não vi grandes financiadores no banco dos réus, mas eu espero ver ainda. Espero ver ainda. Eu já consegui ver uma parte que é extremamente importante, já consegui ver os generais, os coronéis, da ativa e da não inativa, que estão indo para o processo foram considerados réus e já começam os seus processos de julgamento. Já começo a ver. Mas também aplaudo a posição de seguir os ritos legais. Eu não vou querer que façam contra esses que foram os mesmos, que são filhotes de pessoas que fizeram contra a minha geração as maiores torturas, os maiores desrespeitos aos direitos humanos, ou até hoje mantém desaparecidos uma grande quantidade de brasileiros que foram mortos nos calabouços da vida. Eu não quero essa coisa, eu quero um país democrático, mas quero eles na cadeia, quero eles fora da política. Quero que eles paguem por aquilo que fizeram e que eles sejam penalizados de acordo com as suas penas, com os seus atos, não com as suas penas, com os seus atos. Então, quem planejou matar um presidente da República, o vice e o presidente do TSE, merece uma penalidade bastante grande. Os financiadores, outra bastante grande. As pessoas que participaram da conspiração, idem. E as pessoas que participaram do badernaço, que foi incentivado para provocar uma reação das Forças Armadas e derrubar um governo, também merecem sua cadeia. Merecem serem julgados e condenados. E aqueles que têm menor participação, o STF já deu oportunidade a eles. Disse, tá bom, vocês pagam uma multa, vocês fazem um curso sobre democracia e vocês aí não podem usar as redes sociais por um bom período e vocês então poderão ir para suas casas, mas não estarão livres, estarão lá acompanhados e poderão exercer sua atividade comum. Vocês, afinal de contas, vocês participaram de um ato de querer derrubar um Estado democrático de direito, previsto na Constituição uma série de penalidades. Muitos deles não quiseram, então estão indo para julgamento. E estão ganhando 14 anos de prisão, 17 anos de prisão. Independente se quis pintar
de batom ou não a estátua. Isso não é importante. O importante é que tiveram na porta dos quartéis, tacaram fogo no movimento, fizeram a organização para que se fizesse todo aquele processo de tentativa, participaram das conspirações para a tentativa de derrubar o Estado Democrático de Direito. Nas portas dos quartéis, ou nas suas empresas, ou nas boletas dos caminhões, ou onde tiveram. Não interessa. Vocês fizeram um crime extremamente grave e merecem ser julgados por isso. Então, e também não tem ninguém ali que seja totalmente inocente. Quem já era inocente já foi retirado do bloco. Bom, mas existe um movimento muito forte, que não é um movimento da sociedade, mas é um movimento dos parlamentares, pedindo um regime de urgência para conseguir a impunidade de todos os que participaram de todos os atos. Né? E aí, isso é capitaneado pela extrema-direita. E aí mostra que ela é capaz de se aglutinar no Congresso em pautas dessa natureza. Parcelas amplas do conservadorismo, que hoje é hegemônico na Câmara dos Deputados, se unem para tentar derrubar os processos de pessoas que praticaram atos contra o Estado de Direito, democrático de direito. E aí E aí acho que para ficar esclarecido, eu até vou ler um textinho aqui. O projeto de urgência refere-se a um projeto de lei de 2022 do então deputado Major Vitor Hugo, do PL de Goiás, com outras 6 propostas apensadas, que propõe anistia a todos que participaram dos atos do dia 30 de outubro de 2022 ao dia da entrada de vigor da lei. Ou seja, desde o dia da eleição até agora. Abrangência que atinge até os que já foram ou estão sendo julgados pelo Supremo Tribunal Federal pelos atos de 8 de janeiro de 2023. O projeto anistia, além dos participantes de manifestações, o financiamento, a organização e o apoio de qualquer natureza, assim como falas, comentários ou publicações em redes sociais ou em qualquer plataforma na rede mundial de computadores. Anistia também os crimes de qualquer natureza relacionados com crimes políticos ou praticados por motivação política. Nesse infinito conceito de qualquer natureza, certamente caberia a Operação Punhal Verde e Amarelo, que é aquela que planejava matar o Lula, o Alckmin e o Alexandre de Moraes. Então, ele está focado para quê? Para dar liberdade para esse povo que jogou contra a democracia brasileira e que queria se perpetuar no poder através de um golpe de Estado. Olha lá, o projeto, além de pretender premiar com a impunidade Bolsonaro e demais mandantes dos atos golpistas, propõe o absurdo de vetar novas denúncias contra suspeitos de envolvimento na escalada golpista, ou seja, quer que encerre o assunto. O absurdo chega ao patamar da escatologia, proíbe ações judiciais sob o risco de acusação de abuso de autoridade e perseguição. Olha que absurdo. Com outras palavras, a extrema-direita pretende criminalizar quem do Poder Judiciário ou de outras instituições ousarem voltar ao assunto. Aí, a Associação Nacional o Aldo Arantes, que é um advogado da Associação Nacional dos Advogados e Advogadas pela Democracia, Justiça e Cidadania, diz o seguinte: o projeto é ilegal por afrontar a Lei de Defesa da Democracia, incorporada ao Código Penal, que estabelece pena de reclusão por tentativa de empregar violência ou grave ameaça. Abolir o Estado Democrático de Direito, impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais. Afronta também a Lei de Defesa do Estado e a Constituição, que prevê como cláusula prévia punição para atentados contra o Estado Democrático de Direito.
É preciso repelir, termina esse artigo, né, sobre o STF, as pressões sobre o STF, e reforçar a defesa da legalidade democrática, princípio sagrado da luta histórica das forças progressistas por liberdade, justiça social. Com esse fato novo, novas ações devem ser adotadas, uma mobilização ampla e unitária envolvendo o governo federal, o conjunto das organizações democráticas, os movimentos sociais, os partidos políticos e as bancadas do Congresso Nacional, que combatam o golpismo. O momento exige uma ação decidida para evitar a impunidade dos que praticaram graves crimes contra a PGR. Essa história toda, ela começa lá atrás, né? Quando nós anistiamos torturador e assassino. Quando nós permitimos, durante muitos anos, até hoje, que as famílias não saibam onde estão os restos mortais dos seus parentes. Que nós não nos empenhamos adequadamente para identificar os mortos de Pirus. Agora começa a ter um movimento. Sempre empurramos com as coisas com a barriga. E não é apaziguando, entre aspas, essas questões que nós vamos conseguir evitar que daqui a pouco, numa outra esquina, se faça um outro golpe. Principalmente enquanto não se mudar a própria formação dos militares, que ainda cultuam, apesar de não terem feito o evento 31 de março, vamos falar, não fizeram, mas continuam cultuando os heróis de 31 de março. Enquanto nós não tirarmos das nossas ruas, avenidas, praças, o nome de torturadores que estão ali homenageados, ou de pessoas que impuseram esse regime político, pessoas que determinaram que pessoas fossem mortas, trucidadas e fossem desaparecidas. Enquanto o Exército, as Forças Armadas não abrirem os seus arquivos para mostrar tudo aquilo que foi feito e passado a limpo. Enquanto as nossas Forças Armadas não passarem a fazer o seu papel principal, que é defender a nação, e não defender grupos econômicos que atuam nesse país contra o povo brasileiro. Então é hora da gente estar de cabeça aberta. E quando aqui diz, né? Quando aqui diz, no final, porque o governo federal, o conjunto das forças democráticas, os movimentos sociais, partidos políticos, as bancadas que combatem o golpismo, porque nós estamos dormindo na coisa. Para falar a verdade, boa parte dos que aprovaram o processo de urgência dessa anistia, entre aspas, que nada mais é do que impunidade, boa parte, que nem foram julgados ainda, mas já estão querendo anistia, boa parte são de pessoas que estão ligadas a partidos políticos ou a líderes políticos que estão dentro do governo federal. Com uma proposta de negociação para apaziguar a nação e tudo mais, e eles nem atuaram para segurar esses processos. Nem levaram em conta que a maioria do povo brasileiro é contra qualquer processo de anistia a esse tipo de gente. A maioria das pesquisas, inclusive as pesquisas deles. Nem observaram que esse país, para crescer, precisa passar uma borracha botando esses caras na cadeia. É assim que se passa a borracha. Não é passar a borracha esquecendo, passando pano. Falando, não aconteceu, fica para depois. Não foi nada, eles não tentaram nada. Como não tentaram nada? Como não tentaram nada? Não fizeram nenhum movimento para levar todas aquelas multidões para Brasília, para ir lá arrebentar os três poderes, para forçar uma intervenção do Exército, das Forças Armadas? Não fizeram nada disso? Não tentaram explodir caminhão com possibilidade de causar um big dano lá no aeroporto de Brasília? Não tentaram fazer, não seguraram as estradas? Não seguraram os eleitores no dia que iam votar lá no Nordeste? São golpistas. E golpista tem que ser tratado como golpista. Cadeia neles. Eu não me sinto à vontade de ficar lá. Não, anistia. Não tem nada. Tem que falar, é prisão mesmo. Vai para prisão, vai para o julgamento, vai para o diabo.
e derrubar esse processo desses processos de anistia que eles estão articulando em pequenas cúpulas. Em pequenas cúpulas. Que basta trabalhar o Congresso, que vira como se representasse a mim, representasse a vocês todos. Estão lá falando nisso aí para quê? Para proteger quem? Bolsonaro e sua laia. É laia mesmo, é turma de bandido, de organização criminosa, de milícia. É isso que nós temos que estar atentos. Isso aqui é muito perigoso. É muito perigoso e nós temos que estar atentos a isso. E ligado ao assunto anterior, nós temos um outro assunto também que é muito importante. O Glauber Braga. Eu já tratei disso no programa anterior. O Glauber Braga, o Conselho de Ética resolveu que era indicar a cassação dele. Pelo quê? Por ter empurrado para fora da Câmara e dado uns belos chutes lá na praça, porque não foi nem dentro do Congresso, foi fora do Congresso, num militante do MBL que o acusava, que o assediava, que fazia bullying com ele, e que no mês da morte da mãe dele, ainda foi ofender a mãe dele. Nós temos que acabar com isso. Esses filhotes da ditadura que ficam atazanando a vida e tentando desestabilizar políticos sérios como o Glauber Braga, eles é que merecem cadeia, eles merecem processo, eles merecem tudo. Não que a atitude de agredir alguém eu vá aplaudir, não vou aplaudir. Mas tudo tem um limite. Tudo tem um limite. E esse limite é o limite de que as pessoas não ultrapassem o desrespeito pessoal. E o deputado Glauber, ele foi extremamente desrespeitado. E quem é que está promovendo esse processo de prisão? Não, de prisão não, de cortar o mandato do Glauber? O Lira. Por que o Lira está assim? Porque o Glauber é vigilante, está ali o dia todo para denunciar, está ali o dia todo para pressionar, para falar contra o orçamento secreto, falar contra essas emendas que são veios para levar a corrupção para frente. Conduzem a corrupção para frente. Basta fala com alguém em alguma prefeitura que recebeu isso aí. Quantos por cento ele deu para o deputado que promoveu? Para perpetuar, que nós estamos criando máquinas para perpetuar essa gente no poder? Isso é um absurdo. Absurdo completo. E o Glauber tomou uma atitude muito corajosa. Ah, é? É assim? Então eu estou aqui. Vou dormir aqui nessa sala e vou entrar em greve de fome. A imprensa não falou no assunto. Quem falou fomos só nós. A imprensa desconhece o assunto. Desconhece o assunto. E aí, vem aí começa a discussão, porque começa a piorar. Já perdeu 5 quilos. Já tá coisa, daqui a pouco ele vai passar mal. Se ele passar mal lá dentro do Congresso, vai ser um pipinaço. Então aí se resolveu, diante das negociações, até chegar a uma negociação, pede desculpa que a gente resolve o problema. O Glauber falou de forma muito corajosa. Parabéns, Glauber. Parabéns, você merece ficar só por causa disso. Não aceitar esse tipo de proposição. E o Glauber ficou lá. Ontem, chegaram num acordo, que o Glauber acabou saindo da prisão. Saindo da prisão não, acabou saindo da greve de fome, em que o Hugo Mota aceita prorrogar essa discussão para o segundo semestre, para dar tempo de haver uma defesa, recurso e tudo mais, e evitar a cassação do Glauber. Que, repito, é um deputado sério e que está atento às necessidades do povo brasileiro. E que está defendendo o povo brasileiro lá na. Não é da turma que está tudo bem. É da turma que está ali, está atento, está observando. Aí
Parabéns, então, para essa negociação que deu um prazo para ele, mas não resolveu o problema. Mas aí eu tenho que chamar a atenção também de uma coisa que me irritou cedo. Eu comecei a ver alguns sites que eu participo, alguns grupos que eu participo, principalmente um bastante grande que tem bastante pessoal ligado ao grupo progressista e tudo mais, muito petista e tal. E aí começaram, não, porque foi graças ao PT, graças ao Lula, graças ao Lindenberg. Todos eles atuaram, mas ninguém é para ser santificado, ninguém é para receber santidade por causa disso. Não fizeram nada mais que obrigação. A nossa obrigação, enquanto pessoas ligadas à defesa é defender. I've got something to say, but what's not coming my way? And when it finally put me, you do not. Como todos os outros. Como nós temos que defender também que os brasão da vida, lá que o brasão que é deputado, seja julgado efetivamente pelo Congresso e perca o seu mandato. Porque ele não perdeu o mandato, continua recebendo salário e continua tendo equipe lá dentro do coisa, ou seja, para fazer a rachadinha dele. Esses não. A gente não está atento a esses. Mas agora, um deputado sério, que não tem nenhum crime amputado para ele, que pode receber, eu acho que ele tem que receber alguma advertência, porque o que ele fez não é de acordo com aquilo que a gente gostaria. Mas ele perdeu a paciência. Quando ele perdeu a paciência, ele perdeu a razão. É isso que dizem, né? Mas ele não merece nem seus eleitores perderem os votos que deixaram para o Glauber Braga. De jeito nenhum. Então, Glauber, você fica. E nós precisamos de mais Glauber na Câmara dos Deputados. Muito mais Glaubers. Nós não podemos deixar o Estado de Direito, democrático de direito, deteriorar. Nós não podemos permitir que gente de MBL e Companhia Bela pratiquem um bullying constante contra pessoas que estão bem intencionadas e que trabalhem em defesa do povo brasileiro. É isso. Glauber fica. Essa semana eu tive 2 eventos que me deixaram realmente emocionados. Primeiro, o lançamento da bancada dos vereadores de São Paulo em defesa dos direitos humanos. Até que enfim. E nós vamos fazer com que esta bancada, ela não só seja muito atuante, como um exemplo da criação dessa bancada, ela passe por todas as câmaras de vereadores, todas as assembleias legislativas e pela Câmara dos Deputados. Não tem sentido a gente ter bancada da bala, bancada do agro, bancada não sei do que, e nós não do mercado financeiro, e nós não temos ninguém que defenda direitos humanos. E direitos humanos numa visão ampla. Direitos humanos é sim a defesa do cidadão contra as arbitrariedades policiais. É contra as arbitrariedades praticadas por autoridades. Mas também é direito humano à fome, a não passar fome, a alimentação, a ter educação adequada, a ter cultura adequada, acesso à cultura, a ter acesso à saúde, a ter acesso à moradia. Tudo isso é direito humano. Então, eu queria parabenizar muito a Comissão de Justiça e Paz de São Paulo por ter capitaneado esse processo e cumprimentar todos os vereadores, que eram mais ou menos 15, que compuseram essa bancada e que vão começar a trabalhar nas comissões e no Legislativo de São Paulo, que é um legislativo extremamente difícil de trabalhar, que hoje está dominado pela direita, mas vão ter firmeza para atuar e a defender os direitos humanos nesse país.
Nós precisamos de mais vozes como essa. Então convoco a todos que nos ouvem a conversar com o seu vereador, com o seu deputado, sobre esse assunto. E vamos nos organizar para que, em termos de Brasil, a gente consiga evoluir nesse processo. Agora, eu não poderia também deixar, e eu acabei de falar isso no programa, no bloco anterior, quando a gente falou sobre anistia, eu falei sobre a questão dos mortos desaparecidos. E a Comissão Especial sobre Mortos Desaparecidos anunciou nessa quarta-feira a identificação de mais 2 desaparecidos políticos vítimas da ditadura militar. É um trabalho difícil e que não estava sendo feito, estava abandonado. Quando o Bolsonaro saiu, ele simplesmente suprimiu essa comissão. E foram identificados, então, o Grenaldo de Jesus da Silva e o Denis Casimiro, que tinham sido enterrados clandestinamente na vala de Perus, na capital paulista. Essa é uma notícia que me deixa extremamente contente, porque mostra que nós estamos avançando. Apesar de eu achar que nós estamos demorando muito. Porque se vocês forem ver, essas valas foram abertas, estão para identificar as pessoas desde... Eu não consigo ver aqui agora. Desde os anos 80, quando foi eleita a prefeita Luísa Erundina. E lá esse processo vai, que não resolve e que não desata. Já identificamos algumas pessoas mortas naquelas valas, mas faltam muitas mais. Porque se espera que tenham naquelas valas dezenas de cidadãos brasileiros, patriotas, que foram mortos pelas forças da repressão. E as suas famílias esperam até hoje seus corpos. Esse luto é um luto aberto, infinito. E nós temos que ter atitude para aprofundar na busca desses mortos e desaparecidos. Aquele é um dos pontos. Tem vários outros pontos que nós temos que procurar. Mas aquele está na mão. E ficou deteriorando, sendo jogado de um lado para o outro, até em desrespeito aos outros mortos que também não tinham nada a ver com a história. Com todos os mortos que estavam ali. E agora parece que tomaram rumo. E nós temos de novo, então, Grenaldo Jesus da Silva e Denis Casimiro presentes. Vocês lutaram pelo povo brasileiro, deram suas vidas pelo povo brasileiro e merecem ter a honra de serem enterrados junto com seus familiares. Bom, então vamos para o próximo assunto. Né? Próximo assunto, eu já tratei dele algumas vezes aqui no nosso programa, que foi quando eu lancei o Fato Flix aqui, que é um streaming que está sendo criado e lapidado por uma série de brasileiros que têm compromisso com esse país. Para fazer frente aos streamings da extrema-direita, que inventam uma série de inverdades e colocam uma série de inverdades na cabeça do povo brasileiro. São aqueles que vão falar aqui nas universidades brasileiras, é uma balbúrdia só, que as pessoas andam pelada, que não sei o quê, que não desrespeito, que é uma falácia, uma mentira. São aqueles que vão falar mal do povo brasileiro, que vão distorcer a história do povo brasileiro. Até isso eles distorcem. E quer destruir a universidade, quer destruir todas as estruturas democráticas desse país, eles querem destruir. Então eu nem gosto de falar o nome deles. Mas o Fato Flix, basta vocês entrarem lá no Fato Flix, que é o fatoflix.com.br, vocês vão lá, entram lá, apoiem, se inscrevam e participem, não precisa pagar. Se vocês puderem apoiar com alguma receita, ajuda mensal, ajuda a quem está fazendo o trabalho. Mas
Lá tem programas, tem filmes muito importantes colocados. E aqui eu vou destacar dois que foram destacados essa semana, que um é o curta A História das Coisas, de Luiz Fux, a série Energia do Brasil, de Luciano Oreja e Bruna Bittar, e o documentário Martírio, de Vicente Caretti, e muito mais, tem muito mais coisas lá dentro. Então, aproveita esse feriadão para mergulhar no Fatoflix. Isso aqui é cultura, é inteligência, é entendimento. Né? O outro, que é uma proposta até do Ladislau Dalbar, que faz a apresentação dele, em cerca de meia hora, 2 documentários, 15 minutos cada, você vai tomar um banho de pedagogia da economia. Isso que é importante. A gente ficar falando e ouvindo só esses economistas que são pagos pelo mercado, nós sofremos. Então, a economia pé no chão. Tá? Ela é voltada à formação política e cultural. Tá? E o Fatoflix é isso. E é gratuito. Então, pessoal, vamos apoiar o Fatoflix. Não deixe de apoiar o Fatoflix. E de participar. Tem programas, tem filmes antigos, mas muito esclarecedores, muito educativos. E tem coisas muito atuais também. Então, vamos lá. Nós precisamos dar um passo à frente. Nós não podemos ser reféns das redes sociais e da cultura disseminada pelos órgãos da extrema-direita. E quem assiste a esse programa provavelmente não está ligado à extrema-direita. Porque aqui não é um programa em defesa dessa turma de baderneiro e de golpistas que tentam transformar esse país numa colônia dos Estados Unidos. Então é isso. Por último, na semana passada, eu chamei a atenção dos engenheiros para um processo que nós estávamos conduzindo em relação às modificações da Lei de Regulamentação dos Engenheiros, que é a 5.194 de 1966. Uma legislação ultrapassada, que já não... ela já tem quase 60 anos. Né? O mundo evoluiu muito e que nós estamos num processo de discussão de melhorias a esse processo. E estamos partindo de uma iniciativa que houveram várias iniciativas na história da questão. A melhor delas, acho que era uma proposta que tinha lá do Mário Covas, lá atrás. Mas, em 2020, o Guedes, dentro da política neoliberal que ele praticava, que ele pratica, que ele pensa, propôs um projeto em que, como principal ponto, ele abriu o mercado da engenharia, dos engenheiros, dos agrônomos, dos geólogos, para empresas e profissionais de fora, sem muita justificativa, sem verificação de currículo, sem coisa nenhuma, exigindo que os órgãos, que os conselhos nossos, tivessem rapidez para aprovar essa gente, para dar o registro para que eles pudessem atuar dentro do país. Esse era o foco dele. Nós também fizemos, na última coisa, observamos que, quando chegou na CETASP, o deputado Rogério Correia fez um substitutivo, mas aí já conversando com algumas entidades de engenharia, não com todas, mas com algumas. Já conversou. E fez 4 substitutivos e já fez um projeto muito melhor, que já exigia reciprocidade, que já exigia uma série de questões, que já conversava sobre a questão da remuneração das entidades de classe e tudo mais. Veio por ali. Saiu da CETASP aprovado por unanimidade. Entrou na comissão de fiscalização na CFT de tributação para análise.
caiu como relatoria Hugo Abreu. Não, Hugo Mota, que é o presidente da Câmara hoje. E aí ele recebeu uma encomenda via Kassab, que por sua vez já vinha orientado e com um projeto elaborado, inclusive, segundo consta, com a participação do Confia e do seu presidente atual, em que eles devolviam tudo aquilo que o Guedes tinha colocado, mas em compensação traziam para os dirigentes atuais do sistema, a gente chama de sistema Confia-CREA, que são os CREAs regionais e o Confia, que é o Conselho Nacional, eles traziam benefícios aos dirigentes. Quais benefícios? Primeiro, eles estão na vigência de um mandato de 3 anos. Eles passariam este mandato para 4 anos. Uma questão que nunca foi discutida em nenhum congresso de engenharia. E nós já vamos ter esse ano o 12º congresso de engenharia, que é feito a cada 2 anos. Nenhum congresso discutiu isso. Depois, eles traziam a possibilidade de reeleições sucessivas, outro assunto nunca discutido nos nossos congressos. Eles também faziam o seguinte: hoje, para alguém se recandidatar à reeleição, ele tem que sair do cargo, abrir o espaço e aí atuar como mais um engenheiro no processo. Apesar da máquina ainda estar sob controle dele, mas já dificulta as coisas. Então, eles não teriam que sair do cargo. Então, seriam perenizados nos seus cargos. Tirava benefícios para as associações e trazia de volta aquele processo de trazer para dentro tudo que pudesse, destruindo a engenharia nacional e destruindo a inteligência do país. Então, além de trazer benefícios de plano de saúde, mais uma série de benefícios para os dirigentes da categoria. E esse projeto quase foi aprovado. Por quê? De uma maneira extremamente inteligente, isso eu tenho que reconhecer que eles tiveram inteligência e poder de articulação, eles pegaram a assinatura de 27 presidentes de CREA e mais a do presidente do Confia, que foi o último a assinar. É lógico, todo mundo estava assinando para ele mesmo. Vou ter mais um ano de mandato, vou ter plano de saúde, vou ter isso, vou ter aquilo. Estava beleza, do jeito que eles queriam. Aí, o que acontece? O Hugo Mota colocou no dia 6 para votação, que ia ser aprovado no dia 11. Porque esse projeto não precisa passar para o plenário. Se ele passar pela CFT, passar pela Comissão de Justiça, pronto, ele já vai para o Senado, né? Não é obrigatoriedade dele passar pelo plenário. Então ia ser no dia 11 de dezembro, ia ser um momento extremamente importante para eles. Eles iam ganhar a reeleição, iam ganhar uma série de benefícios no tapa e sem discutir com a engenharia, sem discutir com as entidades de engenharia. No último momento, um movimento de alguns conselheiros do Confia, mais do presidente da Mútua, e eu tenho que reconhecer que eles tiveram uma participação importante nisso, eles foram ao Congresso e convenceram o Hugo Mota de que aquilo estava errado. Ele falou, mas eu pensei que isso era consenso. Não é consenso. E ele, em função disso, ele derrubou o projeto. Acabou o mandato da CFT, tem novas comissões começando esse ano, e começaram as novas comissões. Quando as novas comissões começaram, o primeiro movimento do pessoal da engenharia, que está ligado no processo e que sabe que é vital para a engenharia e para o país que haja um bom debate, que reflita o que os anseios da engenharia atual e das futuras gerações nossas, que a gente tem que ter essa participação efetiva, a gente começou a trabalhar pela indicação de um relator.
de um relator na CFT. E a primeira coisa era discutir quem seria o presidente da Comissão de Fiscalização. E aí se conseguiu fazer com que fosse por um consenso lá, fora desse processo. Esse processo era um deles, mas o CFT passou a ser extremamente importante para o governo, que está discutindo atualmente questões como a isenção do imposto de renda para quem ganha menos de 5 mil, e vai passar por essa comissão, né? E outros, o 6 por 1 e outras coisas que tem por aí, né? E caiu o Rogério Correia. No mesmo momento, nós corremos para o Rogério Correia e fizemos um pleito para que ele fosse o relator do projeto, já que ele tinha feito o primeiro na CETASP, o projeto poderia ser melhorado na CFT, então por que não, né? Bom, o que aconteceu na sequência? Tentaram várias alternativas, de colocar gente do MBL, gente não sei da onde, mas no final, quem é o relator? Rogério Correia, que está de licença médica, porque fez uma operação e só volta dia 22 agora. Bom, aí nós começamos a fazer também outras articulações. Diversos grupos se movimentaram. Os grupos ligados àquela proposta do Mota estão se movimentando. O grupo, outro grupo também está se movimentando. O grupo dos ex-presidentes do CONFIA se movimentou e fez um belo documento, se posicionando em relação ao projeto. E um grupo de militantes redigiu um documento apontando isso que eu estou apontando para vocês, e saiu colhendo assinaturas. E colheu assinaturas de entidades, de clubes de engenharia, de sindicatos, de movimentos como Engenharia pela Democracia e outros, e trouxe o assunto à baila em muitos, e fechou esse documento. E esse documento nós entregamos ao Rogério Correia nessa semana. E o motivo de eu estar abrindo esse espaço de novo é porque eu faço parte do grupo que elaborou esse documento, que correu atrás das assinaturas e que entregou o documento ao Rogério Correia. Esse documento é um documento feito a muitas mãos, mas isso não basta, porque o documento só disse para o Rogério Correia o seguinte: olha, meu filho, toma cuidado, olha os limites aqui, tem diferenças de opiniões, você tem que nos escutar. E nós, que representamos entidades extremamente importantes dentro da engenharia, queremos ser ouvidos. Era isso. Agora, a próxima fase é o quê? É partir para analisar e dar contribuições efetivas para ele. Então é uma outra fase agora. Mas nós fizemos isso. Mas esta fase e a próxima fase, elas dependem da união de todos. Elas não dependem do João, do Pedro, do Antônio. Nem pode ser assim. Nem da entidade X ou da entidade Y. A gente tem que provocar esse debate em todos os rincões da engenharia. Temos que provocar esse debate nos processos, nas nossas reuniões de entidades de engenharia, nós temos que estar nos nossos congressos, nos nossos fóruns, em todos os processos que nós tivermos, nós temos que ter esse debate e trazer contribuições para que a gente possa fazer o melhor projeto em defesa da engenharia nacional, em defesa do desenvolvimento do país, em defesa da construção de um país democrático, desenvolvido, soberano e socialmente justo. Então, a luta apenas começou. Eu vou botar para vocês depois, apesar que aqui é meio difícil, eu vou procurar um meio de mandar para vocês verem o documento e verem os outros documentos também, que vão atrás dos outros documentos. E que todos nós, não só os engenheiros, mas os médicos, os advogados, cada dia mais procura aprimorar a sua contribuição, dar a sua contribuição
a regulamentação da sua profissão para que a gente consiga construir um Brasil cada vez melhor. Nós da engenharia sabemos da nossa importância e da nossa responsabilidade. Por isso nós estamos lutando. E lutando entre nós, a favor e juntos, entre e juntos, para fazer o melhor projeto da 2024. Isto vai dar muito debate e é importante que a gente cumpra esse debate. E vá atrás atrás de um consenso que traga melhorias na nossa regulamentação da profissão e que nos ajude a tornar a engenharia cada vez mais protagonista nos projetos de desenvolvimento desse país. Um grande abraço a todos. Com isso, eu encerro o nosso programa de hoje. Espero contar com vocês de novo no próximo sábado, às 4 horas da tarde. Um grande abraço a todos.